Pessoal, vamos à nossa aula 2, onde nós começaremos a ter contato com HTML. Lembrando que nessa primeira parte da disciplina nós vamos trabalhar naquela primeira caixinha que nós vimos lá na aula 1. Lembrando que a gente tinha algumas variações de arquiteturas, né, onde tinham 2 caixinhas ou 3 caixinhas, onde eu tinha 2 caixinhas no cliente-servidor, nós vamos trabalhar no lado do cliente, ou nas 3 caixinhas, né, nós tínhamos o lado do browser, do back-end, né, do servidor e do banco de dados. Nós vamos trabalhar naquela primeira caixinha do browser. Tá? Em ambas as situações, né, nós iremos trabalhar na parte correspondente ao front-end, que é a parte que o usuário vê. Tá? E onde que o usuário vê a página web é no navegador. Então, nós vamos trabalhar de forma a codificar algo que o usuário consiga ver no navegador e, posteriormente, né, interagir, né, poder realizar ações ali no navegador. E aí, na segunda parte, a gente vai trabalhar com as requisições que a gente pode fazer via navegador, por exemplo, para me trazer alguma informação do banco de dados, me trazer imagens, me trazer páginas, inclusive. Nós vamos trabalhar isso na segunda parte. Então, iniciando a primeira parte, iniciando com a primeira parte, né, da primeira parte, que é o HTML, porque sem o HTML não tem conteúdo para o usuário ver no front-end. As outras tecnologias, como eu falei, né, vão estilizar o HTML, vão prover ações ou tratamentos de eventos, de interações que o usuário vai ter com a nossa página, só que se não tiver página, né, não tem nada para eu estilizar. Se não tiver nada para eu estilizar ou não tiver conteúdo também, não consigo colocar ações em cima desses conteúdos, então não me adianta nada. Então o primórdio aqui vai ser o HTML, certo? Bom, o HTML, só recapitulando, o significado dele é Hypertext Markup Language, tá? Ou linguagem de marcação de hipertexto. Tá? Então o próprio nome está falando, linguagem de marcação. Tá? O que significa linguagem de marcação? Onde eu pego um conteúdo e marco esse conteúdo por alguma forma. Tá? Por exemplo, eu posso ter um textinho e eu coloco uma marquinha nesse textinho falando, ó, esse trecho do texto ele deve ficar em negrito. Tá? Esse trecho do texto, na verdade, é um cabeçalho de seção. Eu posso fazer isso, posso colocar diferentes formas aí para formatar o meu texto. Tá? Lembrando que nem sempre tudo que eu utilizar de marcação dentro do HTML é para de fato ter algum efeito estético na minha página, tá? Eu posso ter marcações semânticas também, que é para dar significado a determinadas partes da minha página. O que é dar significado? É de forma que, por exemplo, um navegador consiga entender qual parte da minha página corresponde ao endereço, tá? Quais são as seções da minha página, enfim, onde está o conteúdo principal, onde está o menu de navegação. Então eu posso também colocar marcações para dar interpretabilidade no sentido de ferramentas ou de mecanismos automáticos de busca, por exemplo. Tá? Eu que trabalho com mineração de texto, identificar quais são as partes principais do texto, extrair informações do texto. Então nós temos essas possibilidades aí também de marcações de significado, não apenas marcar um texto para facilitar uma formatação ou para ter uma renderização diferente, por exemplo, colocar uma lista, um negrito, um itálico, um subscrito, enfim, mas nós iremos marcar os textos. Tá? No caso do HTML, a marcação é feita por formato de tag ou utilizando tags, tá? E o que seriam as tags do meu HTML? Tá? A tag é bem simples. Então, uma tag ela vai ser composta, tá, por um símbolo de menor, né, se a gente pensar da esquerda para a direita, por esse símbolo, tá? E por esse símbolo aqui, que seria o símbolo de maior. Tá? Então, menor e o maior corresponde a uma tag. O conteúdo que tiver ali vai corresponder à tag, certo? A tag, ela vai me definir qual que vai ser o elemento da minha página HTML ou qual que vai ser o significado semântico da minha página HTML, tá? Então, logo que eu abrir essa tag, tá, eu vou colocar qual que vai ser o tipo da tag, certo? E de acordo com o tipo, ou vai renderizar de maneira diferente, ou vai dar um significado para aquele elemento. Esse tipo já é especificado logo após o símbolo de menor, ou seja, a hora que eu comecei a definir minha tag ali, coloquei o símbolo de menor, que eu comecei a criar a tag, eu já vou colocar o tipo da tag ali na frente, tá? E uma vez que eu defini essa tag, né, vou chutar um elemento X, vamos supor que eu tivesse uma tag X, certo? Eu abri a tag, coloquei o X, fechei essa tag, tá? Só que aí tem a seguinte questão, até onde, tá,
vai esse conteúdo que eu vou formatar. Aí, para especificar onde que termina o conteúdo que eu estou formatando, eu vou colocar uma tag de fechamento. Essa tag de fechamento também vai ter o símbolo de abertura, também vai ter o tipo de elemento, mas no final, antes de eu fechar a tag, eu vou colocar a barrinha. Igual tá aqui, ó, tá vendo essa barrinha aqui? Isso daqui vai indicar o fechamento da minha tag, certo? Então aqui tem um exemplinho genérico, tá, da tag que a gente vai utilizar dentro do HTML, né, onde nós temos uma tag que é chamada tag de abertura, ó, coloquei aquele procedimento, né, símbolo de menor, o tipo da tag, fechei a minha tag, né, fechei a minha declaração de tag, só que o que eu quero dar significado, o que eu quero formatar com essa tag? E isso que eu quero dar significado ou formatar, eu vou colocar aqui logo em sequência dessa tag. Em sequência não necessariamente precisa ser na frente, tá? Mas a seguir da tag, pode ser na próxima linha, pode ser 2 linhas para baixo, enfim, tá? Só que como eu falei, eu preciso delimitar, falar, ó, esse tipo de tag, ele está formatando, dando significado até qual parte aqui do meu código HTML. Para definir até a parte que ele irá formatar, que ele irá agir, vamos assim dizer, para deixar mais genérico, eu vou delimitar isso com o fechamento da minha tag, né? Onde a gente vai colocar também como se a gente estivesse criando a tag, só que a gente vai colocar uma barrinha ali, que essa barrinha vai denotar o símbolo de fechamento da minha tag. Então essa seria a estrutura básica da minha tag. Só que, além disso, tá, algumas tags do HTML, algumas não, né? Todas as tags do HTML, elas podem ter propriedades ou atributos. Tá? Eu diferenciei o termo propriedade de atributo, tá? Alguns autores colocam sempre atributos e quando é esta propriedade que eu falei, eles definem como atributo vazio, tá? Mas o que é a propriedade que eu defino aqui? Se a tag tem ou não tem uma determinada propriedade, tá? Exato por isso que eu uso propriedade. Por exemplo, tá? Se eu estou trabalhando com formulários, tá? Onde campinhos texto para o usuário digitar alguma coisa e enviar, por exemplo, a hora que você quer publicar uma mensagem lá no Facebook, você tem um campinho texto que você vai lá, digita, manda enviar, ele vai pegar essa informação e vai enviar lá para o back-end, que vai processar e vai colocar lá no seu perfil da rede social ou de um amigo, enfim, tá? Eu posso lá colocar uma propriedade, falar, esse textinho aqui, essa caixa de texto vai ser required, vai ser requerido, ou seja, o usuário é obrigado a preencher aquilo ali, certo? Então, só uma propriedade fala, tem que preencher, pronto, tá? O atributo, tá, da minha tag é quando eu tenho uma propriedade, né, no caso o atributo, e eu posso atribuir um valor a esta propriedade, tá, ou esse atributo. Então, coloco atributo ou característica da tag e atribuo um valor a esse atributo. Então, quando eu tiver valores que eu posso atribuir, eu vou chamar de atributo, senão eu vou chamar de propriedade. Exemplo de atributo, né, que a gente não costuma nem utilizar tanto, mas, por exemplo, eu colocar o width, tá, de uma imagem. A hora que tiver uma imagem, posso colocar o atributo width, coloca lá a imagem. Campos de formulário, né, que a gente vai colocar. Tem um atributo lá que é o type. Dentro do type eu vou especificar. Qual que é o item do formulário que você está falando? Eu quero um campo textual. Coloco lá, type text. Eu preciso mandar um arquivo, tá, para o cara selecionar o arquivo para lá. Type file, tá? Então, estou associando o valor a uma propriedade, certo? Tem isso daí também. E dentro do HTML, essas propriedades são definidas utilizando strings, tá? Antigamente, muito mais restrito, aspas duplas. Hoje em dia, eu posso utilizar tanto aspas simples quanto aspas duplas, portanto, para definir o valor da propriedade, tá? Então, sempre definido por strings, ok? Bom, além disso, tá? Pegando aquele caso genérico de tag que eu falei, pode ser que eu tenha algumas tags, tá? Que eu não precise abrir e fechar a tag, porque essa tag não vai ter conteúdo, tá? Por exemplo, uma quebra de linha. Eu só quero quebrar a linha, não preciso colocar um conteúdo para quebrar a linha. Então, haveria necessidade de eu abrir a tag e fechar a tag. Nesse caso, eu posso só colocar a tag em si, tá? Vou colocar um exemplo aqui, break, certo? Tag break, que é BR. Então, eu posso colocar só a tagzinha BR, ele já vai interpretar e quebrar a linha. Ou eu posso colocar dessa forma, a tag, e já colocar aquele símbolo de fechamento da tag aqui no final, tá? O seu browser, né, ele é esperto o suficiente para, se você só fizer a abertura de tag e não colocar isso no final, ele funcionar. Alguns compiladores para aqueles front-ends modernos, como eu falei, que vocês viram lá em Web 2, eles exigem que tenha essa barrinha aqui no final. Por exemplo, o React, o que eu uso, tá? Ele vai precisar dessa barrinha, mas quando a gente for usar aqui, neste momento da disciplina, a gente não precisa colocar essa barra, mas só para vocês entenderem que lá para frente isso pode gerar um erro. Tá?
As tags HTML são case insensitive, tá? Ou seja, posso escrever maiúsculo, posso escrever minúsculo. Por padrão, tudo minúsculo, tá? Padrão, não vai dar erro, ok? Bom, então aqui coloquei mais alguns exemplos de tags, tá? Então, tipo da tag, eu posso colocar uma propriedade da tag, por exemplo, required. Vem aqui e escreve o required, tá? Aí eu, por exemplo, se eu tenho aquela tag do input, né, que eu falei para vocês do formulário, eu preciso especificar qual que é o tipo do input. Aí viria aqui o tipo igual, e aí eu vou colocar, especificar o valor deste tipo, né, deste atributo, entre aspas, certo? E aí, vou fechar, né, a tag normal, bonitinho, supondo que essa tag é uma tag que tenha conteúdo dentro dela. E dentro de uma tag, eu posso ter outras tags também. Então, coloquei aqui tipo da tag, né? Outra tag 1, conteúdo da outra tag. Posso ter outra tag aqui, conteúdo da outra tag, e assim por diante, certo? E aqui também eu coloquei um exemplinho de uma tag genérica, obviamente, né? Seria uma tag sem conteúdo, tá? Então, não tem conteúdo a tag. Eu faço o procedimento como se eu estivesse abrindo a tag, né? Mas no final eu coloco uma barrinha, tá? Outro exemplo muito clássico aqui é o horizontal rule, tá? Para você fazer desenhar uma linhazinha no texto para separar uma seção de outra. Vai funcionar nesse estilo. Vou colocar o HR, barra, fechou, e ele vai aparecer a linhazinha no texto para a gente. Não preciso de conteúdo nesses casos, tá? Outra coisa que eu queria mencionar agora, que a gente não vai utilizar tanto agora, mas é um termo que pode ser recorrente, tá? E é decorrente dessa estrutura do HTML, é que aqui nessa situação, né, perceba que eu tenho uma tag, dentro dessa tag eu tenho outras duas tags, certo? Então, é como se eu estivesse estabelecendo uma relação hierárquica de pai e filho, né? Então, esse tipo da tag aqui, que engloba essas duas tags, é como se fosse o pai dessas duas tags aqui. Consequentemente, essas tags são filhas da tag pai. Dentro dessas tags, eu posso ter outras tags também. Portanto, essa outra tag 1 seria o pai dessas outras tags, tá? E perceba que, a hora que você vai fazendo essa relação de pai e filho, né? Tipo tag, pai de outra tag 1, outra tag 2. Porque outra tag 1 é pai da outra tag 3, outra tag 4. E assim por diante, a gente vai formando uma árvore, certo? Começando pelo pai, que eu vou ter uma única tag que a gente vai ver, que é o HTML, que seria a tag pai. E dentro do HTML vão surgindo outras tags ali dentro, tags dentro de tags, e a gente vai formando uma árvore, tá, de elementos HTML. Só que cada elemento HTML, ele é composto não só pelo seu conteúdo, por exemplo, um conteúdo textual, enfim, uma imagem, o que seja, tá? Mas a gente vai ver também que eles também possuem métodos, tá? Então eles têm atributos e têm métodos dentro deles também, tá? Bom, algo que tem atributo, algo que tenha método, a gente já viu em programação orientada a objetos. São os objetos, tá? Portanto, no HTML, eu tenho uma árvore de objetos, tá? O que vai formar um conceito aí chamado de Document Object Model, tá? Modelo de objeto de documento, enfim, traduzindo fica muito bonito, que é o famoso DOM, tá? Então, a hora que a gente vocês ouvirem a expressão, falar, o JavaScript para manipular o DOM. Tá? O que é o DOM? Eu vou manipular essa árvore de elementos HTML com uma linguagem de programação, que é o JavaScript. Caso eu possa remover, posso adicionar, posso editar, posso, então, por fim, com a minha linguagem de programação, né, o JavaScript, eu posso manipular depois cada elementinho desse do HTML. Tá? Essa hierarquia também do HTML, tá? Também é utilizado para estilização, porque a gente vai ver, quando a gente estiver vendo estilização, a gente vai ver algumas propriedades dos elementos que eles sempre herdam do elemento pai. Tá? Então, na hora que eu definir alguma coisa por elemento pai, você fala, pô, queria colorir esse cara aqui, colorir os caras de baixo também. Por quê? Porque está tendo essa relação de herança, tá? Eu estou sempre herdando propriedades do elemento pai. Então é importante, a gente não vai, nesta aula de hoje, ficar manipulando DOM, enfim, ou estilizando elementos ainda para ver esse efeito, mas é importante definir aqui nesse momento, porque a gente vai utilizar ao longo da disciplina, ok? Bom, vamos começar então com a nossa estrutura básica de uma página HTML. Tá? Lembrando que nessa aula nós vamos utilizar o VS Code. Então vou abrir o VS Code. Vocês repararam, mas ele é muito mais rápido que o NetBeans. Né? E aí é o seguinte, eu vou criar uma pasta, tá? Porque vai ser a minha pasta de trabalho. Então eu vou colocar aqui Open Folder. Eu vou na minha pasta da UFMS aqui. Web 1, códigos, tá? Eu já fiz o código aula 2, obviamente
para fazer os slides, mas eu vou criar então aula 2 vídeo. Vou abrir aqui, tá? E este vai ser, portanto, o meu projeto da aula 2, ok? Tá aqui, ó, aula vídeo 2. Não tem nenhum arquivo HTML, então nós vamos começar a codificar os nossos arquivos HTML, ok? Bom, primeira coisa, vou criar um arquivo HTML. Todo arquivo HTML tem extensão HTML, certo? Por padrão, tá? Sempre o primeiro, ou vamos dizer assim, o arquivo home, o arquivo principal do seu projeto HTML, da sua aplicação HTML, é o index.html, um nome bem específico, escreve assim, ó, index.html, certo? Por que tem que ter esse nome, tá? Eu vou fazer só com ele, só para a gente ver o porquê, para a gente já ter isso em mente. A hora que a gente for fazer o nosso projetão grandão, nessa aula eu não vou usar isso ainda, porque a gente não vai ter um projeto, páginas amarrando com página, não vou ter uma página principal, essa página vai chamar as outras, nada disso, tá? Mas tem um efeito, vamos dizer assim, prático, que tem que ser esse index.html, que é o efeito quando eu estou fazendo a hospedagem dessa página lá no meu servidor, certo? Eu vou colocar aqui só um index.html, eu vou escrever teste, certo? Teste. Essa página teste que eu criei, vocês já vão ver que não tem nada de estrutura HTML, mas felizmente o meu navegador ele é um pouquinho espertão, ó. Estou ampliando aqui, dando um zoom, para interpretar aquilo já com HTML, certo? Mas de longe ou de cara, opa. Ih, rapaz, deixa eu abrir o navegador aqui para ele poder abrir aqui. Agora sim, ele abriu aqui. Tá? Nosso navegador ele é esperto para, de cara, se você colocou um ponto HTML, eu vou tentar interpretar isso como HTML, mas ele não tem a estrutura do HTML ainda, que a gente vai ver. Tá? Mas a grande questão aqui é a seguinte, tá? Quando eu estou hospedando isso num servidor, né? Vamos supor que eu estou lá eu estou fazendo a página do Google, certo? A hora que você digita a página do Google, tem que aparecer a página inicial do Google, certo? Feito isso, tá? Eu vou só abrir essa página aqui, eu vou disparar um servidorzinho bem simplesinho que a gente tem. Eu já abri meu terminal no videozinho aqui, no videozinho, na pasta da aula, e deixa eu ver que eu dou ls aqui, vou dar de novo, tá? Tem meu index.html aqui. Quando eu tenho, por exemplo, um servidor web monitorando essa página, parte de servidor web, a hora que a gente entrar no back-end a gente vai ver, tá? Mas eu coloquei um servidor web monitorando, tá? Essa pastinha aqui, aula 2 vídeo, ele me deu esse endereço aqui para eu poder me comunicar, para poder fazer requisição nesse servidor web, que é este enderecinho aqui bonitinho, que é o meu IP local. E a hora que eu simplesmente chegar aqui e colocar o endereço, como se eu estivesse colocando google.com.br, certo? wall.com.br, g1.com.br. O que vai acontecer? Ele vai puxar essa página chamada index.html, certo? Se por acaso não tiver o index.html, eu colocar aqui, ó, teste HTML, que é o caso, a hora que eu tentar repetir esse mesmo processo, tá? Ele não vai achar aquela página, não vai abrir o index como padrão. Nesse caso aqui, ele abriu o meu diretório, tá? Que estava sendo mapeado, mas não abriu automaticamente a página index.html, certo? Então, o index.html vai ter um efeito na hora que a gente estiver trabalhando no servidor. Como aqui eu vou fazendo várias páginas separadas, tá? Não há necessidade de ter uma única página só, que também seria o caso de usar o index.html, né? Seria aquela primeira página indexando as outras. Eu vou fazer tudo separado, mas já fazendo a observação com relação ao index.html aqui. Bom, vamos começar então com a estrutura básica da página HTML. Bom, aí a primeira tag que a gente vai utilizar aqui, né, na verdade é uma tag informacional, vai ser o doctype, tá? O tipo de documento que eu estou trabalhando. O que significa esse tipo de documento, tá? A hora que eu coloquei até aqui, perceba que ele me deu um autocompletezinho e já apareceu o HTML aqui para mim, certo? Essa declaração de doctype, né, só colocando doctype HTML na frente, significa que esta página que eu vou programar daqui para frente, ela utilizará o HTML5, tá? Ou as especificações do HTML5, que é a linguagem que a gente está, a versão da linguagem HTML que nós estamos utilizando neste exato momento, certo?
Mas se for o quadro, nem perde tempo com HTML4 se você for fazer página agora, tá? Mas, caso você esteja em dúvida, tá? Falando, como é que é o HTML, o doctype do HTML4, do HTML3, enfim, versões anteriores, eu deixei um material complementar para vocês verem. Mas é algo um pouquinho gigantesco, tá? Gigantesco não, mas enfim, um pouco mais complexo que essa forma de declarar o HTML5, certo? A outra tag que vem a seguir do HTML é a tag HTML. Olha que beleza, tá? Então, todo o conteúdo da minha página HTML eu vou colocar dentro da tag HTML, certo? Dessa forma aqui, se eu colocar só teste, ó, eu vou salvar, ok? Vou carregar minha página, vou vir aqui e apertar. Na verdade, não chama mais index, né? Chama teste.html, teste.html. Tem o meu testezinho aqui, ó, tá saindo bonitinho, certo? Mas, tá? Respeitando a estrutura básica do meu HTML, apesar do meu browser conseguir interpretar dessa forma, dentro da tag HTML nós vamos dividir esse conteúdo do HTML em duas partes, tá? Uma primeira parte é chamada de head, tá? E uma segunda parte é chamada de body, tá? No head, eu vou colocar aqui informações que não irão aparecer na tela para o usuário, não diretamente, não é o conteúdo direto que eu vou colocar, por exemplo, o texto, uma imagem, um link, uma tabela, etc. Aqui dentro do head, tá, eu vou colocar, por exemplo, coisas que irão aparecer no navegador, tá, no topo do navegador, não na parte da página onde o navegador irá exibir minha página, tá, na área de exibição da página. Por exemplo, o título da minha página. Então, se a gente abrir o nosso navegador, ó, o meu teste aqui está escrito o título da minha página aqui, ó, teste.html, que é o mesmo nome do meu arquivo HTML. Vamos supor que ao invés do teste HTML, eu quero colocar um título, tá? Então eu vou especificar isso aqui no head, tá? Tudo que não for sair no conteúdo da página, eu especifico aqui no head. Para especificar o título, eu uso a tag title, certo? E aqui eu já aproveito, né, para fazer duas colocações, né? Uma que eu posso fazer assim, né, ó, title, fechar minha tag, e aí ele já é esperto o suficiente para colocar a tag de fechamento na frente. Ou ainda, ó, se eu só digitar title, perceba que ele está dando uma abreviação para mim, certo? E a hora que eu clico nessa abreviação, ou aperto Enter, ele já, né, fez o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, porém não precisei abrir a tag nem fechar a tag, não, né? Abrir o sinal de colocar o sinal de maior nem o de menor, certo? Então tem essas opções aí. Eu costumo utilizar essa de só digitar o nome da tag e ele já criar a tag para mim, tá? Então temos essas duas opções. Outra observação que eu faço, tá? Que aí vocês podem às vezes estar acompanhando o vídeo e dar algum problema, que aqui eu estou utilizando um plugin. Cadê meu plugin? Está aqui. Que é esse auto rename tag. Esse auto rename tag, a hora que eu vier aqui colocar, apagar, vamos dizer assim, alterar a minha tag de abertura, ó, ele já está alterando a minha tag de baixo também. Então ele já acompanha as duas tags, tá? Então se você não tem esse plugin instalado, a hora que você alterar de cima, você tem que alterar de baixo também, tá? Então fique atento quanto a isso. Mas vamos lá, dentro da tag title eu vou colocar o título da minha página, que eu vou colocar aqui, estrutura básica HTML, ok? Feito isso, tá? Eu vou carregar a minha página, tá? Ergui aqui, perceba que o meu título, ó, ele já mudou, só que tá estrutura básica HTML. Por que isso está acontecendo? Bom, vamos colocar, tentar descobrir, tá, o porquê que isso está acontecendo logo a seguir, mas de qualquer forma eu vou completar este conteúdo da minha estrutura básica HTML colocando um testezinho aqui, ou melhor, vamos colocar um hello world aqui no texto, certo? Só como se a gente for fazer o hello worldzinho, e tá aqui, ó, tá aparecendo para nós, deixa eu ampliar aqui, o hello world.txt, certo? Legal. Mas tá dando problema aqui, hein? Tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui primeira página ao invés do Hello World, a gente vai ver também, vou atualizar aqui, que o negócio aqui, ele
não tá dando tão legal, né? Tá saindo uns caracterezinhos na hora que eu tô escrevendo aqui a minha página HTML, tá meio bagunçados. Mas se eu olhar meu código HTML aqui, pô, meu código HTML tá certinho, tá perfeito. O que será que está acontecendo com a minha página HTML então, tá? O que está acontecendo é que eu não estou dando todas as informações necessárias para que o HTML interprete minha página corretamente. Apesar dele ser muito esperto, tá? Apesar de, né, a gente colocou lá, coloquei só o teste, ele já conseguiu renderizar aquele teste como se fosse uma página HTML. Tá? Apesar de toda a sua esperteza, ainda faltam, né, vamos dizer assim, uma habilidade de adivinhação maior para minha página HTML, ok? Por exemplo, né, qual que é a codificação de caracteres que eu estou utilizando aqui. Por exemplo, essa página aqui, por padrão, eu salvo ela em UTF-8, né, que é a codificação padrão do meu Linux. Só que a hora que ele está abrindo essa página, será que ele sabe que eu estou salvando em UTF-8? Será que ele sabe que eu salvei na ISO, tralalá? Será que ele sabe que eu estou salvando em ASCII? Então, uma das coisas que eu posso fazer é passar qual que é a codificação do caractere que eu estou usando para ele. Outra coisa que eu posso fazer também, não só para minha página, tá? Mas para mecanismos de busca, para leitores de texto, né? Porque a gente sempre tem que pensar quando a gente está fazendo a nossa página HTML, trabalhar com a questão da acessibilidade também. Por exemplo, tem pessoas que têm deficiência visual, elas fazem uso de leitores de texto, tá? E aí, eu vou pedir para um leitor de texto ler minha página. Esse leitor de texto, ele vai ter um mecanismo bem esperto dentro dele para saber qual que é a linguagem na minha página para ele fazer a leitura apropriada. Tá? Então, tem várias coisinhas aí que a gente pode especificar na nossa estrutura básica do HTML para não só melhorar ou deixar a nossa renderização de maneira mais correta, como facilitar outros processos, como dos motores de busca, como de ferramentas de acessibilidade, tá? E para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar toda essa minha página, só voltar aqui para o meu editor de documentos, eu vou apagar toda essa página, tá? Eu vou digitar só HTML, tá vendo que ele está dando alguns autocompletes para mim ali, HTML, HTML5, tá? Eu vou colocar no HTML5, que é a versão da linguagem que a gente usa, e perceba, tá, que aqui neste momento, vou colocar aqui o Alt Z só para ele quebrar. Perceba que neste momento já apareceu uma série de outras informações, tá? Nessa estrutura básica que o VS Code criou para a gente, né? Quais seriam as estruturas a mais? Primeira coisa, tá? Ele já colocou um atributo que é o lang aqui, certo? No caso aqui, o lang é o EN, certo? Se eu quiser português, eu venho aqui e coloco o PT e ainda existe a opção de colocar o BR para especificar a sub-região, certo? Da língua. Assim como é EN, eu posso especificar que é dos Estados Unidos. Se é da Inglaterra, eu posso colocar a especificação da Inglaterra. Se eu quiser do Brasil, PTBR. Bom, então de cara, olha que vamos dizer assim, se você tem um mecanismo de busca e você quer separar por línguas, né? Então aí você já vai dar a dica para o seu indexador. Fala, opa, essa página aqui está escrita em PTBR. Se o cara só quer páginas em inglês, ele já vai descartar essa página da busca, ok? Bom, então eu posso especificar aqui a linguagem, assim como eu falei lá do leitor de texto, vou pegar o meu processo de leitura em português aqui para ler minha página. Segunda coisa é o char7, ó. Então colocou um atributo aqui que é meta atributo, ou seja, um atributo não visual, mas que é útil para o funcionamento da página, que é o char7 UTF-8. UTF-8 é a codificação que eu uso aqui no Linux, tá? Para armazenar arquivos em formato texto. Então tá aqui o char7, o UTF-8. E perceba agora que se eu colocar teste de página, salvar esse cara aqui e vier aqui renderizar, ó, minha página já está sendo escrita certinho. Então, antigamente era muito comum ver páginas com esses caracteres zoados, né? Porque às vezes a pessoa abria na máquina dela, tudo bonitinho, o navegador conseguia interpretar com a mesma codificação de caractere. Se vai para um outro navegador que tem uma outra codificação de caractere, ele começava a se embananar tudo, tá? Além disso, né, eu tinha o meu título aqui, que eu chamava de teste de página, tá? Agora a gente vai ver que ao atualizar esse cara aqui, ó, meu teste de página ele está escrito corretamente.
Nessa estrutura básica, tá? A outra coisa que ele tem é essa parte aqui do HTTP que viu XA compatible contra e é igual a. O que significa essa linha? Tá? Ele está falando para caso você abra isso no Internet Explorer para ele utilizar o motor o engine do Microsoft Edge, tá? Para fazer a renderização do HTML. É rolo da Microsoft, tá? Mas aqui o nosso VS Code, feito pela Microsoft, ele colocou essa tag aqui pra gente, para caso você queira abrir no Edge ou no Internet Explorer, ele usa o motor do Edge e aí tem alguns benefícios aí para a parte da renderização da página, certo? A outra parte que tem aqui, tá, é o viewport, tá? Toda vez que a gente fala viewport, vai ser comum isso, tá? Viewport seria a área, tá, disponível de visualização no dispositivo que você está utilizando. Então, por exemplo, você está no celular, o seu viewport, ele vai ser menorzinho, né? O seu screen, a sua tela, a área disponível para renderização, ser menor, por exemplo, que na minha telinha do meu desktop aqui que eu estou utilizando. Eu tenho um viewport, por exemplo, portanto, né, maior que eu tenho no celular. Então, viewport, sempre que a gente vê viewport, fica o tamanho de do viewport, por exemplo, viewport height, tá? Eu pego toda a altura da minha tela disponível, do meu screen disponível, tá? Se eu colocar viewport width, eu pego toda a largura do meu viewport. Então, viewport vai ser utilizado para definir a área disponível para a nossa renderização, para a renderização da nossa página, tá? Aqui dentro do conteúdo ele está colocando essa parte aqui, width, igual device width, ou seja, a largura da sua página é equivalente à largura do dispositivo que você está utilizando, certo? Então é isso que ele está colocando. E esse initial scale 1.0, ou seja, o zoom inicial, tá? Ou vamos dizer assim, o tamanho das coisas iniciais da sua página vão ser de 100%. O que isso significa? Significa que se eu abrir, tá? No meu desktop, ele vai ter um tamanho inicial X, tá? Então, tamanho da fonte X, tamanho da figura X, enfim, que eu for definindo. E a hora que se eu por acaso abrir isso no celular, o tamanho vai ser o mesmo, tá? Vai ser X também. Ele não vai encolher porque eu estou num dispositivo menor. Então, esse Initial Scale 1.0 significa isso. Vamos fazer um testezinho rapidinho só para vocês verem, que é o seguinte, ó. Aqui, eu tenho a minha página normal que está sendo renderizada no meu desktop, certo? Dentro do Chrome, não preciso nem ampliar, nem colocar esse zoom aqui, mas dentro do Chrome, vocês clicarem com o botão direito ou Ctrl Shift I, vai aparecer essa opção de inspecionar, certo? Isso a gente vai utilizar muito ao longo do nosso desenvolvimento web. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que aqui em cima, tá vendo que tem o Toggle Device Toolbar, ou seja, eu posso simular como como que ficaria. É simular mesmo, né? Como que ficaria essa página aqui em outros dispositivos, como tablets e celulares. Lembrando que eu falei que é importante a gente ter esse tipo de preocupação, e nós teremos ao longo da disciplina, porque é muito comum, hoje em dia, a gente ver páginas web também em smartphones ou tablets. Então, a hora que a gente clica aqui, ele vai dar umas opções, inclusive tem umas bem definidas, um pouquinho velhas, né? Temos nosso Moto G4, enfim, mas o que importa é o tamanho da tela, certo? E aí ele vai colocar para a gente aqui como que ficaria inicialmente, né, a escrita da nossa página. Então, só para ter a equivalência, ó, eu vou abrir essa página de novo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar o zoom em 100%, que eu aumentei porque minha resolução está meio alta. Tá? Ó, teste de página. Observem bem o tamanho que está o teste de página aqui. E a hora que eu vou para o meu dispositivo, para o meu celular, ó, o teste de página, o tamanho da fonte é o mesmo. Ó, teste de página, certo? Então eu mantenho, tá, a proporção, o meu tamanho, né, seria o mesmo que eu estou vendo no browser e eu estou vendo no celular. Eu não encolho a fonte, por exemplo, não encolher para caramba as figuras, nem nada do tipo, certo? A menos que eu peça para a figura se ajustar à largura, mas é outro assunto, tá? Se eu tirar essa linha, por exemplo, ó, tirei a linha, o que vai acontecer na hora que eu mandar carregar no meu browser? Ó, carreguei aqui, teste bonitinho. Opa, deixa eu voltar para cá. Tá, tem o teste da minha página. Hora que eu voltar para a resolução do celular, ó, ele encolheu, tá, a minha figura
proporcionalmente ao tamanho da minha página inicial, né? Falou, bom, se numa tela com 1000 e tralalá ocupava esse tantinho da tela, a hora que você for para uma tela menor, você vai continuar ocupando, vamos dizer assim, percentualmente a mesma tela, certo? Então, seria essa a analogia aqui, vamos dizer assim, o efeito, né, de você não utilizar o seu viewport, tudo bem? Então, vou voltar para isso daqui. Vou carregar novamente, ó, e a hora que eu vou para o meu celular, para o meu dispositivo, o tamanho da fonte continua o mesmo, ok? Bom, dado isso aqui, nós temos o título da página, tá? Então, essa vai ser a estrutura básica da nossa página HTML que nós vamos trabalhar por enquanto. Só para finalizar essa parte de estrutura básica, né, e trabalhando um pouquinho aqui com o head, porque nas aulas a seguir a gente vai trabalhar maciçamente aqui dentro do body da minha página. Tá? Uma outra coisa que é comum a gente ter no head, que não vem por padrão, é o ícone da minha página, certo? Então, a hora que eu abrir o meu navegador aqui, tá vendo que tá com essa bolinha aqui para todas as páginas que eu abro, que tá padrão, né? Mas, por exemplo, se eu colocar um wall.com.br, perceba que mudou, a bolinha aqui está diferente, está com o símbolo do wall, certo? Se eu quiser colocar esse símbolo do wall na minha página, né? Como que a gente faz? Bom, a gente vai trabalhar agora com uma tagzinha ali dentro do meu head, tá? E lembrando que essas tags que a gente está trabalhando no head, ó, elas não têm o conteúdo, certo? Então, só colocando a tag em si. E lembrando que o meu navegador ele aceita dessa forma. Alguns compiladores, tá? Dependendo de como você está trabalhando, você tem que colocar dessa forma aqui, com o fechamento da tag. Se eu colocar, não vai alterar em nada o funcionamento da minha página, certo? Continua funcionando normal. Mas, vamos lá. Para eu colocar um ícone, tá? A gente vai utilizar o link, tá? A tag link. Inclusive, ó, se eu colocar aqui só o link, ele já está dando várias opções para mim. Ó. Uma que a gente vai utilizar vai ser o link CSS. Que a gente vai utilizar aqui para colocar o ícone na página, que é conhecido como Favicon, tá? Também é um nome comum para ícone, tá vendo que ele está colocando até como favicon.icon, tá? Existe também vamos dizer assim, até por questões de servidor web, você ter o ícone da sua página com esse nome e com esse formato, tá? favicon.icon, tudo bem? Mas, tá? Não precisa necessariamente estar nesse formatinho. O que precisa para o ícone funcionar de fato, para você poder colocar qualquer ícone, tá? A gente vai ter aqui o tipo de relação dado pelo link, tá? O link ele vai puxar algo para mim na tela. Isso daqui pode ser fonte, pode ser CSS, pode ser várias dessas coisinhas aqui que estão aparecendo aqui na tela, tá? Só que no caso, nossa relação, nosso conteúdo que nós estamos puxando aqui, ou trazendo para a nossa página, dado pelo link, vai ser o tipo ícone, tá? É aconselhável que a gente use o tipo, tá? A gente pode colocar imagem PNG, imagem JPG, enfim, a gente pode especificar qual que é o tipo, tá? Não é obrigatório especificar isso, por enquanto eu vou tentar deixar no formato mais simples possível. E aqui a gente vai colocar no href, tá? Href vai ser algo que a gente vai utilizar frequentemente também ao longo da disciplina, que é a hiperreferência. Href significa hiperreferência, que é referência para o recurso que a gente está tentando linkar, certo? Nesse caso aqui, o nosso href, a gente vai especificar um arquivo de imagem. Eu já tinha colocado na outra aula outras imagens aqui, tá? Lembrando que esse arquivo de ícone não necessariamente precisa ser o .ico. Eu coloquei um .ico e um PNG aqui para a gente fazer um testezinho. Deixa eu copiar essa pasta inteira aqui para minha aula de vídeo 2. Tá? E aí eu vou colocar o ícone aqui, certo? Então, vou colocar lá. Está dentro da pasta imagens e eu vou utilizar Atom Icon, que é este, dá um maisinho aqui, imagens, tá? Que é esse ícone aqui, ó, Atom Icon. Se eu salvar esse cara aqui e voltar para minha página e carregar a minha página, tá? Perceba que já está aparecendo aqui na minha página um quadradinho bonitinho aqui do Atom Icon, ok? Uma observação que eu faço aqui neste momento é que dentro da href você pode colocar
caminho relativo, você pode colocar caminho absoluto. Tá? Isso vai servir para aqui, vai servir para a hora que a gente estiver criando links. Tá? Então, eu vou colocar aqui o caminho completo de um outro ícone que eu tenho. Se eu salvar aqui, ó, ele já trocou o ícone aqui para mim. E se por acaso eu tiver uma imagem na internet, eu posso também colocar a URL dessa imagem. Tá? O href ele pode utilizar qualquer uma daquelas URLs que a gente tinha colocado. Só que, obviamente, né, vai ter que ser uma URL que aponta uma imagem para o negócio dar certo aqui, certo? Então, vou pegar uma imagem aqui, sei lá, logo HTML, imagens, tá? Vamos supor que eu quero colocar isso como logo da minha página. Vou pegar esse daqui que está mais redondinho, certo? Do HTML5. Eu posso copiar o endereço da imagem, vir aqui. Não ficou bonito, né? É tudo isso endereço mesmo, meu querido? Deixa eu pegar um outro aqui que tem um endereço mais curto. Não vai dar ruim, né? Oh, mas hoje não é meu dia, hein? Tô copiando o endereço da imagem. Agora sim. Coloquei aqui um link do HTML Blue e a hora que eu atualizar minha página, tá? Já está aparecendo aqui com o HTML Blue, ok? Então, podemos aqui dentro do href, enfim, dentro do ícone, ou a hora que a gente estiver trabalhando com link, copiar, colocar qualquer URI. No caso do ícone, né, do tipo ícone, tem que ser uma URI apontando para uma imagem, certo? E com isso, nós já vimos aqui a nossa estrutura inicial básica, tá, de uma página HTML, especificando o tipo, especificamos a linguagem, especificamos algumas informações aqui úteis para a renderização da minha página e alguns meta-atributos aí para serem dispostos, por exemplo, no navegador da minha página. Tudo isso dentro do head, que vai ser uma área específica para esse tipo de informação. Tá? E a hora que a gente for querer, de fato, colocar o conteúdo, tá, para a nossa página renderizar, a gente vai colocar aqui dentro do body, certo? Dentro do body também eu vou colocar meus scripts, que no caso o JavaScript, né, é aí que eu vou informar os scripts para fazer algum tipo de processamento. Eu posso tanto criar quanto informar dentro do body. Também vai ser utilizado para isso, ok? Bom, com isso, a gente encerra essa primeira parte. Tá? Nós temos a nossa estrutura básica do HTML. E a partir de agora, nós vamos ver como que eu vou colocando conteúdo dentro dessa página. Tá? Na aula de hoje, especificamente, nós vamos ver textos, imagens, hiperlinks, listas, tabelas e material complementar. Ok, pessoal? Então é isso e até o próximo vídeo.